Acho que não precisa desse aqui, não. Você dá por aqui. Vem mais pra frente. Boa noite. Hoje a presença física está limitada, está associada com o mês de julho, férias, então realmente está bem limitada a presença física, mas os internautas fazem o curso também, então a gente vamos manter e vamos começar pedindo desculpa que a semana passada a gente tinha uma aula para ser dada, que era com o Antônio Carlos Jorge. A aula foi Introdução à Astrologia Esotérica, mas nós tivemos problema no sistema de gravação e transmissão, então a aula não foi nem transmitida e nem gravada. Então a gente vai reprogramar essa aula para uma outra data e vamos dar continuidade ao curso. Hoje temos a presença da Célia Petian. Célia Petian, como eu já falei de outras vezes aqui, ela é membro da Loja São Paulo. A Loja São Paulo funciona no Instituto Teosófico Pitágoras. O horário de reunião deles é aos domingos, às 17 horas. Então, as palestras abertas da Loja São Paulo é no Pitágoras, sempre toda semana neste horário. Então, quem quiser assistir às palestras na Loja São Paulo, é só se dirigirem ao Instituto Teosófico Pitágoras. O endereço é Rua Mituto Mizumoto 301. É bem pertinho aqui da Loja Liberdade mesmo, uma paralela com o Conselheiro Furtado. A aula de hoje da Célia vai ser Espírito e Alma, uma visão teosófica, e eu vou passar a palavra então para a Célia, para que ela possa passar essa aula Espírito e Alma, uma visão teosófica. Pode ser aqui também. Então tá. Se quiser o microfone, eu acho que não, né? São poucos, né? Acho que não precisa. Boa noite, é uma alegria como sempre a gente estar juntos para partilhar um pouco das nossas pesquisas, dos nossos estudos. Então vamos começar, Espírito e Alma, uma visão teosófica. De ligar? Assim não vai ligar mesmo. Tá ligando. Tudo bom? Eu nem te cumprimentei não, professor, porque eu nem Chegou rapidinho, correndo. eu cheguei atrasada. Então agora, novamente, vamos começar com a aula Espírito e Alma, uma visão teosófica. Então vamos lá, vamos compreender um pouco. Ao tratar de conceitos espirituais, é necessário estudarmos parte por parte, para depois juntarmos e visualizarmos o conjunto. Só assim poderemos apreender a ideia. O intelecto não pode nos dar a percepção das verdades que estamos procurando. Somente a intuição, auxiliada pelas aquisições do material intelectual, faz brilhar a percepção. Então, a gente percebe que para o estudo espiritual, o intelecto só não é suficiente. O estudo intelectual, a gente precisa desenvolver aos poucos a nossa intuição. Por isso que a gente fala sempre da necessidade de meditação, porque a meditação é que é o canal
que se abre entre a nossa personalidade e a nossa alma, e que facilita então a compreensão dos conceitos espirituais. Nós vamos ter, através da intuição, uma percepção, um conhecimento do todo, coisa que quando a gente utiliza a mente, o conhecimento é fragmentado. Então, o estudo espiritual, ele necessita da intuição. Claro, o conhecimento acadêmico, né, é necessário, é fundamental, é a matéria que vai formar a nossa base de compreensão, mas só isso não é suficiente. Então a gente lógico, começa com o estudo e vai buscando fazer essa meditação, que ela pode começar de maneira simples, buscando refletir sobre aquele tema. Então, a Blavatsky, ela nos sugere que a gente leia por 5 ou 10 minutos um livro e medite, ou seja, reflita sobre aquilo que você leu o mesmo tanto de tempo, né? Porque a gente precisa assimilar aquilo que está escrito, né? Não é apenas ir passando e pura e simplesmente. Então, precisamos refletir. E aos poucos a gente vai tentando trabalhar o desenvolvimento da intuição também, tá? Vamos começar pela cosmogênese da doutrina secreta, na página 193 do volume 1. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre fundo de um negro intenso. Aqui. Esse daqui é o universo em pralaya, o universo em descanso. Ele ainda não se manifestou. Representa o cosmos na eternidade, antes do despertar da energia ainda em repouso, a emanação do verbo em sistemas posteriores. O único círculo é a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Agora nós vamos falar quando o universo começa a se despertar para se manifestar. O ponto no círculo, até então imaculado, espaço e eternidade em pralaya, indica a aurora da diferenciação. Aqui. Então, agora que o universo vai começar a se manifestar. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno de onde se desenvolverá o universo. O todo, o cosmos infinito e periódico. Germe que é latente e ativo, revezando-se periodicamente os dois estados de atividade e de latência, né? Então, é como um dos conceitos de Hermes de Trismegistus, assim embaixo como em cima. Então, a gente não tem um período de descanso, de sono à noite e o período de atividade durante o dia? Esse é o nosso microcosmo do cosmos maior, que é onde ele tem a manifestação do universo, Manvantara, e o Pralaya, que é o sono do universo, quando ele retorna para si e fica em inatividade. Tratando do conceito absoluto, destacou-se que o princípio supremo deve ser uma síntese perfeitamente harmoniosa de todos os opostos possíveis e deve conter em forma integrada todos os princípios, qualidades, etc., que encontram expressão e são a base do universo manifesto, no homem, Deus e o universo. Esse livro é um livro muito interessante, que dá para a gente uma capacidade, dá para a gente a oportunidade de ter uma compreensão mais profunda desses temas. É do Sr. Taimni. É interessante falar sobre essa questão
do universo que se manifesta e depois se retrai, porque hoje, cientificamente, já se tem essa percepção também. Há muitos cientistas que já falam a respeito do multiverso, de universos que se manifestam, se recolhem e assim sucessivamente. Então, você vê que, aos poucos, a ciência vai corroborando todo esse estudo que nós, do conhecimento arcano, que nós, através da teosofia, temos a oportunidade de acessar. Deixa eu contar um negocinho disso aí que eu acho bastante interessante, que eu estou relendo esse livro, então estou com ele fresco na cabeça. Microfone para pegar o som. Tá, rapidinho. O conceito de Deus, de acordo com o Time, é o zero. Uhum. Por que é o zero? O zero é a coisa mais difícil de se entender em termos de matemática. É um conceito que a mente não consegue entender. Porque o zero não é nada. Mas ao mesmo tempo o zero é tudo. Uhum. Por que é zero de acordo com esse conceito que o Time coloca? Se você pegar um recipiente e colocar duas cargas positivas dentro do recipiente, ele tem duas cargas positivas. Mas se nesse mesmo recipiente você coloca duas cargas positivas e coloca duas negativas, tem 4 lá, mas o resultado é 0. Porque o positivo e o negativo, eles se anulam ou se entram num processo de equilíbrio. Então o zero é uma vacuidade. Uhum. Então a vacuidade não é aquele conceito absurdo de que não tem nada na vacuidade. A vacuidade tem tudo, só que está num ponto de equilíbrio tão grande, que a somatória de tudo que existe naquele que é chamado vacuidade dá zero. Exatamente. Esse é o conceito que ele está falando aí. Exato. Está falando do conceito de forma integrada a todas as qualidades. Isso. Então essa é a definição do zero. O zero é tudo, ou o zero é nada. É verdade. E eu acho muito. E eu acho que tem uma outra visão que é uma coisa que pode dar também essa percepção. É a cartola do mágico. Que na cartola do mágico não tem nada e você pode tirar qualquer coisa, né? Quando tem alguma coisa, você não pode tirar qualquer coisa. Você só vai tirar aquela coisa, né? Então é esse conceito, é o conceito de que é o nada que tem tudo, é o pleno, né? É aquilo do qual tudo existe, né? E você não encontra apenas algo especificamente, tem de tudo e não tem nada ao mesmo tempo, né? É muito, por isso o Time, ele é uma pessoa que é um escritor que ele consegue trazer esses conceitos abstratos de uma maneira bastante inteligível para a gente, né? Eu acho. Esse exemplo da cartola, a senhora deu muitas vezes naquela expressão que a gente usa no dia a dia, nada me falta. A pessoa não está usando uma negação, mas ao mesmo tempo ela está dizendo que está completo. Né? Exatamente. Esse nada aqui na verdade é tudo. Né? Exatamente. Então aqui, esse retorno, esse momento de sono, vamos dizer assim, do universo, é um momento onde todas, como ele diz aqui, ó, está tudo integrado. Todas as formas, todas as qualidades, todos os princípios coexistem de uma maneira como se não existisse nada, na verdade. É que a gente também não tem uma mente capaz de compreender esse tipo de coisa. Quem fala muito nesse negócio de vazio mental é o budismo e o taoísmo, né? Eles falam muito, né, do vazio. Deve ser... É esse. É nesse sentido, exatamente. A questão de que o vazio, ou seja, aquele que chama de vacuidade, não tem nada. Como se não tem nada, que graça que tem? Não tem nada, tem tudo, mas o equilíbrio é tão perfeito, em sendo tão perfeito, tudo se anula. E tudo é pleno. Está em equilíbrio, exatamente. É o equilíbrio. O vazio é o equilíbrio. O nada não é possível, porque do nada não pode sair alguma coisa. Concorda? Você não tira algo do nada. Da onde sai alguma coisa
é porque tem tudo, né? Então esse conceito que a gente precisa se acostumar, né? Aí lembra aquela afirmação que a filosofia diz, que tudo já existe, nada está por existir, está por ser processado, mas tudo já existe. Isso. Porque a ideia de Deus já tem e ele vai fazendo, né? Aparecendo para a gente, manifestar, que é o universo manifesto. Exatamente. Bom, cientificamente também, os cientistas já veem que o que eles achavam que era vácuo, que não tinha nada, que essa energia escura, na verdade já tem cientista que diz que a energia escura é que é a provedora, é da onde surge a matéria, né? Então você vê que a ciência, aos poucos, está realmente caminhando junto com o que a gente tem aprendido dos livros da sabedoria arcana, né? Essa questão da vacuidade no budismo, eu já vi muitas pessoas acharem muito estranho o budismo por causa disso, né? Mas elas não tinham esse entendimento que o senhor está falando. Não, é uma má compreensão. Isso, exatamente. Uma má compreensão. Má compreensão. Então vamos... Como Deus existe, se Deus é nada. Não tem cabimento. Eu não acredito em Deus, é o budista mesmo que eu falei, eu não falo em Deus. É que é o vazio, mas é uma má compreensão. Exatamente. Então vamos lá, a Trindade Solar. Dizem-nos, e só podemos com reverência repetir o que nos foi dito, que Deus se desdobra em tríplice manifestação, em 3 formas. São os 3 poderes, os aspectos de Deus, que se vão manifestar no universo em formação. O que cria, o que preserva e o que destrói, quando se aproxima o termo da vida no sistema. Então, olha, tudo é cíclico, o universo inclusive. O 1 em 3 formas, o 3 cuja essência é uma ou una. Podemos variar as expressões. A genealogia do homem de Annie Besant. Esse livro não tem mais, eu consegui esse num sebo, mas parece, se eu não me engano, que a Editora Teosófica relançou ele com outro nome, mas eu não conheço. Eu ouvi alguém falar a respeito. Também esse livro é muito interessante, que dá para a gente uma boa visão. Então, os 3 aspectos do Uno é um, mas que se manifesta de 3 maneiras. Fala. Aí, o que destrói quando se aproxima o termo da vida no sistema? O que vem ser isso quando se aproxima o termo? Então, como é periódico, não é? Tudo é periódico. O universo também. Quando se aproxima o final, o termo, o final, Então, tem o destruidor. Então, assim como a nossa vida, de novo, olha, Hermes de Trismegistus, assim embaixo como em cima. Nós vivemos, né, nascemos, mantém a nossa vida por uns tempos, passando pelas épocas de infância, adolescência, maturidade, se aproxima o termo do final da nossa vida com a velhice, e aí nós somos destruídos, não é isso? Nós morremos para esse mundo, mas a gente continua de uma outra maneira, né? Então, a morte para nós pode ser considerada o pralaya também. Para aqui, para o nosso plano físico, a morte, parece que a pessoa já não existe mais, não é? Mas ela continua num outro plano. Então, pode ser considerado também isso, olha, o momento que o universo entra em pralaya, a gente não consegue perceber com o nosso nível, né? Mas o que será que existe com a nossa mente limitada? A gente não tem condição de perceber isso, mas o que será que existe depois? Alguma coisa existe, porque nada, aquilo que existia, isso é uma lei da física, nada termina, não é? A energia se transforma, ela não acaba, não é isso? Se serve para a física, para a vida aqui no plano físico, lei é lei, ela continua valendo sempre, né? Então,
vai continuar existindo, mas de uma outra maneira que a gente não pode perceber ainda, né? Então, em 3 formas, que é aqui, Atma, Buddhi e Manas. São os 3 aspectos do Uno, né? Que nós conhecemos na fraseologia católica, cristã, como Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Tem também Vishnu, Brahma e Shiva. Tem também Horus, Ísis e Osíris. Então, existem outras trindades em outras religiões, que aí você percebe que a unidade, a essência das religiões é a mesma. A maneira de mostrar, a maneira de colocar é que difere. E muitas vezes algumas outras coisas vão também diferindo, mas a essência é a mesma. Atma, espírito, uno com o absoluto, a sua irradiação. Buddhi, a alma espiritual, o veículo do espírito universal puro. Manas, mente, inteligência, que é a mente humana superior, cuja luz ou irradiação liga a mônada durante a vida ao homem imortal. Então, esses são os 3 aspectos da unidade da vida, do Deus. Aqui somos nós, o homem, que é o quaternário inferior, que a gente costuma chamar, que é formado pelo corpo astral, corpo mental, corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico também é físico, é uma contraparte mais sutil, mas ainda fazendo parte do corpo físico. O corpo astral é a sede dos desejos e paixões animais. Veículo que se desloca no plano astral, constituído de matéria astral. Então, o corpo astral é um veículo, assim como o corpo físico é um veículo. Como assim um veículo? Ele serve de moradia da consciência, de sede da consciência. Quando a gente dorme, a consciência passa a funcionar no corpo astral, e quando a gente morre, também ela passa a funcionar no corpo astral por um tempo. Depois ela vai funcionar no corpo mental. E acho que eu encostei aqui. Duplo etérico, é o duplo astral, o corpo fantasma. É essa energia, o corpo energético, que serve de forma para o nosso corpo físico. E é como se fosse, por exemplo, o computador aqui. Ele é o físico, mas para ele funcionar tem que ter a energia elétrica, não é isso? Então, o corpo astral é isso. O duplo etérico é essa energia elétrica. Tanto que os chakras, eles estão localizados no duplo etérico, tá? Corpo mental concreto. Vida ou princípio vital, necessário para as funções de manas inferior, que abrangem todas as funções limitadas ao cérebro físico. Então, quando a gente está pensando, quando a gente está realizando um trabalho intelectual, mesmo um trabalho físico, mas que necessita de foco, né, de concentração, nós estamos usando o nosso corpo mental concreto, tá? O corpo físico é esse aqui, ele é o veículo de todos os princípios durante a vida. Enquanto nós estamos vivendo, o corpo físico é a sede, vamos dizer assim, master de todos os demais veículos. Os outros ficam secundários. Todos eles estão servindo ao corpo físico neste momento, tá? Atma é o espírito autopotente, o motor principal, o primum mobile de tudo, Deus. Atma.
Budi, sem manas, é apenas uma vestimenta de Atma. Acho que e Budi Manas é a emanação do Atma. Budi e Manas é a emanação de Atma, é o Logos, a alma espiritual, o Filho, a chave para a teosofia. Então, como seria? Atma é o Espírito, é o Pai. Budi, somente Budi, é como se fosse uma vestimenta para ele se manifestar. Mas só Budi, sem manas, é só isso, só a vestimenta. Budi Manas é o Filho, é o Logos, é ele que dá a vida para o universo. Então é aquele círculo branco primeiro que apareceu, sozinho, é o Atma. Quando tem aquele pontinho preto, aí já é o Budi Manas junto, que vai dar vida ao universo manifesto. Dá para entender? Parece meio confuso, mas aqui tem um quadro que dá para a gente entender mais ou menos como funciona a manifestação. Então, o tríplice, né, espírito Atman, Budi, Manas, a primeira emanação, aliás, a terceira emanação, que é o terceiro aspecto, é o primeiro a descer nos planos, que é a matéria sendo formada e vivificada, os átomos criando os planos. O segundo aspecto, que é o da consciência, vai em segundo lugar e vai dando vida à consciência propriamente dita, infundindo naquela matéria que foi criada pelo terceiro aspecto, que é a atividade, que é o Espírito Santo na fraseologia cristã, tá? E o primeiro aspecto, que é Atman, ele desce por último e fica parado no plano mental superior. Ele não se manifesta até embaixo. Isso não quer dizer que ele não impregne a matéria toda é impregnada por ele também, mas não diretamente, tá? A gente vai ver depois. Então a consciência é o segundo aspecto? É o Filho. A consciência é o segundo aspecto. Isso, é o Filho, que é o Pai, que é na verdade o Filho, é o Deus que a gente conhece como Deus. É o segundo aspecto da Trindade. Ele é que é o universo manifesto, tá? O Pai é aquele que não se manifesta. Ele dá vida ao Filho e o Filho cria o universo, certo? Que o Filho é a união do segundo com o terceiro aspecto, que é Budi e Manas. Essa união Budi e Manas forma o Filho, o Logos, o Deus manifesto através do universo, tá? Então o segundo aspecto é o que a gente chama de consciência, é o segundo aspecto, da consciência matéria. Isso. O primeiro, então, só ele é classificado como? O primeiro é a energia que faz com que o universo se manifeste. O primeiro aspecto é o Pai, que cria o Filho que vai manifestar o universo. Ele nunca se manifesta, o Pai, tá? Quem se manifesta é o Logos, que é o Filho. A gente vai entender melhor mais para frente. É com a criação dos 5 planos, átmico, búdico, mental, astral e físico, que começa realmente a manifestação e que o mecanismo do universo entra em funcionamento. Agora, você viu aquela onda de vida? Aqui, não. Aqui, ó. O terceiro aspecto, que é Manas, que vai formando, que é o Espírito Santo na fraseologia cristã, que forma o palco, vamos dizer assim, tá? O palco da manifestação. O segundo aspecto
vamos dizer que são as pessoas que vão vivenciar aquela peça teatral. Isso de uma maneira meio tosca, né? Porque na verdade é uma analogia, né? E a vida infundida nos atores e infundida no palco, ela vem de Atma. Entendeu? A Atma seria o dramaturgo, seria o diretor da peça, seria o que faz. Na verdade, quem faz a peça, o dramaturgo, o diretor, é o Logos, é o Filho. Ele recebe a vida do Pai para fazer isso tudo, tá? Esses planos todos são impregnados pelos 3 logoi. Então, todos os planos, aqueles que nós passamos aqui, ó, átmico, búdico, mental, astral e físico, todos eles são impregnados pelos 3 logoi, por Atma, Budi e Manas. O terceiro logos, o Espírito Santo, na fraseologia cristã, é a base do aspecto material. O segundo logos, o Filho, é a base do aspecto vida. E o primeiro logos, a base do aspecto consciência do sistema solar manifesto. Mas olha só, o primeiro logos é, na verdade, o Pai que dá a vida para que o logos, o Filho, se manifeste e infunda a consciência efetivamente em todos os planos, tá? O plano Adi, o mais alto, é o plano da manifestação do Logos cósmico manifesto, é o plano do Filho. E é deste plano que sua vontade de se manifestar opera e tem lugar as demais diferenciações nos 3 aspectos, antes que o quíntuplo universo manifesto venha a existir. O homem, Deus e o universo. Então, é assim, o Pai, ele nunca se manifesta, ele se manifesta através do Filho, tá? E o Filho, ele fica no seu ponto, né, no seu plano, e ele se manifesta através do universo e a gente pode chamar de células, que são as mônadas que compõem o Filho, é que vão ser a humanidade que nós conhecemos, tá? Aqui também um esquema para a gente conseguir compreender um pouquinho. Então, lá em cima, o Logos. A mônada, que fica no plano Anupādaka, o átmico, o búdico, o mental superior, aonde fica ancorada a alma. Depois, a nossa personalidade, que tem a ligação com a alma, até o plano físico, olha. Então, a personalidade, ela funciona no plano físico, que está dividido em 2 por causa do duplo etérico, né? O plano astral e o corpo mental, que também é dividido em 2, porque tem o mental concreto e o mental abstrato. E é aqui no mental abstrato que desce e fica a primeira emanação estacionada. Então, isso é que nos faz semelhantes ao Pai, porque nós temos o primeiro princípio também, que é o Atma. Enquanto que os animais, por exemplo, eles chegam até o mental inferior. Eles têm um pouco de inteligência, todos eles, né? Quem tem cachorro ou convive com alguém que tem cachorro, gato, sabe que eles são animais inteligentes, mas eles não têm o poder da criatividade, a força da criação. Então, por exemplo, eles não planejam construir nada,
Mesmo aqueles que constroem, como o João de Barro, que constrói a casinha dele, mas ele constrói, não é um planejamento que ele faz. Isso já é um instinto mesmo. Todos eles fazem a mesma coisa, não é isso? Aquelas que constroem, como é aquele bichinho que constrói a represa? É a castor. Então, o castor também constrói a represa, mas ele não planeja aquilo ali. Todos eles fazem exatamente da mesma maneira. Então, é o instinto. O homem não. O homem tem a criatividade, não é? Esse é o aspecto. Nós temos os 3 aspectos. Nós temos Atma, Buddhi e Manas em nós. Somos semelhantes ao Pai por causa disso. Não é uma questão antropomórfica. Ali, a senhora estava explicando que no físico tem a divisão do cósmico do etérico, depois do mental do cósmico, do mental concreto e abstrato. Aí no átomo também está aparecendo uma divisão. Ali no caso, o que é? Então, é uma divisão que o plano átmico, ele passa daquele momento aonde a mônada pode se manifestar e quando ela é totalmente ligada com o superior. Essa divisão está sempre ali. É. O segundo logos, que é o governante ativo, que é o que a gente chama de Deus, o segundo logos, que é Buddhi, Manas, juntos, uma espécie de primeiro-ministro coloca em execução a vontade do rei em seu domínio. É como a gente vê na Inglaterra. Não tem a rainha que não manda em nada? Quem governa efetivamente é o primeiro-ministro, não é isso? A rainha, só que aqui o pai, ele manda sim, mas quem governa é o filho. O filho é que é o universo manifesto, é o filho. Agora, o pai, ele fica inativo, inoperante do nosso ponto de vista. Ele é imanifesto sempre. O universo é o filho. O Deus que nós conhecemos como Deus é o filho, é o aspecto filho. O filho já é a vontade manifestada. Né? Isso, exatamente, exatamente. Então, a partir dali o bode está pronto do que ele quer, a vontade quer, e pronto, aí é só continuar fazendo o mesmo. Né? A produção de tudo que vem do próprio filho é a sequência, vai ser reproduzido. Né? Exatamente, exatamente. Veremos que a relação entre o primeiro e o segundo logos, Atma e Buddhi-Manas, reflete os 2 princípios mais elevados no homem, seu Atma e Buddhi. Tá? Não é ainda, é que eu não quero confundir vocês, mas não é o estado de Pralaya. É uma manifestação imanifesta, mas deixa para lá. Vamos ver. Então, olha, enquanto o logos cósmico é chamado de filho do Pai que está oculto, que nunca se manifesta, quem se manifesta é o filho, as mônadas são também chamadas de filhos. Quer dizer, daquele manifesto do Deus, as mônadas são filhos, certo? Mostrando por dedução que tem a mesma situação e natureza do filho e do pai. Ele é o primogênito dos pais eternos e provê para os filhos mais moços um campo de evolução que é o universo. Tá? Então, Deus, o Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, não é isso? Então, o Deus é o Filho. O Filho, ele provê o universo. Ele é o universo manifesto. E o universo manifesto é o campo de evolução para as mônadas, que são filhos do Filho, que somos nós. Tá? As mônadas são filhos do Filho. Do Filho. Que, claro, se é filho do Filho, tem a mesma natureza do Pai, né? Ele também chama elas de netos, então, né?
A gente não é, mais ou menos. Mas então, e as mônadas vão emanar, vão se expressar através da alma que vai expressar e vivificar a personalidade, tá? Deu para entender? Então tá bom. As mônadas, elas saem do filho ou elas também saem direto do filho? Elas não, então, tá aqui, tá bem claro, elas são do filho. Claro, é o filho que manifesta, o filho é um universo. E as mônadas são como células do filho. E elas é que vão promover a evolução no mundo. Aquela parábola de Jesus, do filho pródigo voltando a casa, é bem falando sobre isso. O filho pródigo é a mônada, que está saindo daquele estado. Ela não sai do plano dela, ela continua lá, tá? Mas ela reflete-se em outros planos. É mais ou menos como se fosse assim, a luz está ali em cima, a lâmpada não está ali em cima? Mas a lâmpada, ela se reflete iluminando aqui, não é isso? Então, a mônada é isso, mas a lâmpada continua lá em cima, não continua? A mônada é a mesma coisa, ela fica lá em cima, no plano dela, no plano monádico, mas ela se reflete nos planos abaixo dela, formando a alma. Então, ela tem como se fosse uma âncora através da alma no plano mental superior. E a alma se reflete na personalidade. E a alma vai se desenvolver, vai crescer, O que é esse desenvolver, esse crescer? É aquilo que já existe dentro dela, latente, o divino que existe dentro dela, latente, vai se manifestar, vai aparecer, vai se desenvolver, que a palavra desenvolver, ela nos remete ao quê? A algo envolvido, não é isso? Tirando os envolvidos. Isso. Então, aquilo que é em latência vai tornar-se ativo. Os poderes divinos que ela tem, ela só pode torná-los ativos através da manifestação aqui no plano. Desenvolvimento. Então, desenvolvimento, a palavra desenvolver significa efetivamente trazer aquilo que está envolvido, você vai tirar dos invólucros, entendeu? Isso é desenvolver, é algo que está lá dentro, latente. Não, desenvolver, a palavra desenvolver significa que algo existe envolvido, concorda? Desenvolver. Não estamos falando nisso. A palavra desenvolver, ela significa que existe algo envolvido, não é isso? Então, vou desenvolver, eu vou tirar o que está envolvido, eu vou desenvolver, vou tirar aqueles invólucros e expor aquilo que está envolvido, entendeu? Imagina isso daqui coberto por um monte de papel, ele está envolvido, não é isso? Então, vou desenvolver, vou tirar os papéis que estão envolvendo e aparece esse microfone, entendeu? No caso da mônada, ela tem os poderes do Pai dentro dela, latentes. E ela vai desenvolver, ela vai trazer à tona esses poderes. Quer ver um exemplo? Uma bolota de carvalho. Uma bolota de carvalho, ela contém um carvalho ali dentro, aquela árvore majestosa, não é isso? Então, o desenvolvimento da bolota de carvalho, quando ela está enterrada, faz com que o que acontece? Que a árvore do carvalho venha à existência, através de etapas, não é isso?
Você não pega a bolota do carvalho, coloca dentro da terra e ela, aparece uma árvore no... Geração X e geração Z que a percussão vai. Na nossa geração, a gente acredita nisso mesmo. Não, mas é assim, no universo que nós conhecemos, as coisas acontecem num processo. Nada acontece assim, opa, apareceu. Não, isso não existe, não é isso? Não existe. Tudo nesse plano das 3 dimensões para acontecer tem um processo, tem um tempo, não é isso? Nada acontece assim, eu vou agora para Paris, aí eu faço assim, apareço lá em Paris, isso não acontece, né? Vou plantar a árvore, vamos plantar uma mangueira aqui, pego o caroço da manga, planto ali e a mangueira já... Não, ela tem que desenvolver. A aula tem essa parte que sempre tem que ser só para os alunos adolescentes. Eles acham que é assim as coisas. Mas então, não é. Então é isso, desenvolver é isso. Você vê, a bolota do carvalho foi enterrada, aí vai brotar, não é isso? Aquele brotinho mesmo, ele vai continuar crescendo, desenvolvendo, até se transformar naquela árvore majestosa que é o carvalho. Então, é esse o sentido de desenvolvimento, tá? Então, as mônadas, na parábola que Jesus falou, né, do filho pródigo, sai do estado que a gente pode dizer que é aquela vacuidade, aquele estado que está tudo igual ali, para o mundo aonde vai vivenciar todas aquelas experiências para poder desenvolver aquilo que está latente dentro dela, os seus poderes divinos, e manifestá-los efetivamente, tá? Tudo no universo é dessa maneira. É. Até os milagres que aos nossos olhos parecem instantâneos, mas na verdade, quando você tem conhecimento esotérico, sabe que aquilo tem um processo. Isso. É que a gente não consegue perceber, mas tem um processo. Dizemos que o Espírito, o Pai em segredo de Jesus, ou Atman, aquele que não se manifesta, o Rei, né? Não é propriedade individual de qualquer homem, mas é essência divina, a qual não tem corpo ou forma, é imponderável, invisível e indivisível. Aquele que não existe e, no entanto, é. Como os budistas dizem do Nirvana. Então, o espírito não é o seu espírito, o meu espírito. Não, ele é uno. Ele é uma essência que anima tudo. Ele está em todo. Tá? Ele somente eclipsa o mortal, sendo que aquilo que penetra e permeia o corpo inteiro do mortal, de nós, da personalidade, são apenas seus raios, ou luz onipresente, irradiados através de Budi, seu veículo e emanação direta. Então, o espírito, ele está em todos nós através de Budi, que é o seu veículo, que é a sua emanação direta, tá? O espírito Atma nunca desce hipostaticamente no homem vivente. Então é assim, não desce um espírito aqui em mim, nem o meu, nem o de ninguém, porque não existe o meu e o outro, existe um só. E ele está em todos nós através do seu filho, o Logos, tá? Numa sessão espírita. Qualquer uma. Qualquer brasileiro acho que já viu, né? Que o espírito... Não é o espírito. Então, essa é uma... isso, não, mas essa terminologia é uma terminologia que não condiz com a realidade do que seja o espírito, entendeu? Uma personalidade. Olha, pode ser várias coisas aí. Pode ser um homem morto, que agora está vivendo no plano astral, né? Pode ser um
dos entes próprios do plano astral, entendeu? Então, agora, espírito com certeza não é, porque espírito não é uma entidade. Concordo. Tá? Tá, então eu penso igual a filosofia. Tá. Que bom. Só para alinhar aqui. Então, eis o mistério do vigilante silencioso. O espectador, o espírito inativo, que em sua tríplice natureza habita sempre o seu próprio plano e apenas vive no mundo dos homens por intermédio do seu raio. O seu raio é o filho, que é o universo. Tá? Ficou claro? A chama disse a centelha: sois eu mesma, a minha imagem e a minha sombra. Sois a minha vestimenta e o meu veículo até o dia do vir a nós, quando vos reconvertereis em mim mesmo e em outros, vós e eu. Então, a chama disse a centelha. A chama é aquele focozinho interno, né? Não, ao contrário, isso. A centelha é o focozinho e a chama, isso mesmo. Isso é da doutrina secreta, é muito interessante. Então, olha, a chama disse a centelha: sois eu mesma, a minha imagem e a minha sombra. Sois a minha vestimenta e o meu veículo até o dia do vir a nós. Não, na verdade, a chama aqui se refere ao centro. Isso. E a centelha é o brilho, o fulgor, tá? Então, a chama, que é o centro, ela que alimenta a centelha, não é isso? Né? Sem a chama não tem o brilho, não tem o fulgor, não é isso? Então ela que é o pai, ela diz para a centelha, para o fulgor, para o brilho: sois eu mesma e a minha imagem e a minha sombra. Ao mesmo tempo que ela é a imagem da chama, a centelha, o brilho, o fulgor, é também a sombra dela. Sois a minha vestimenta. Então, a centelha é a vestimenta da chama, não é? É o brilho, não é isso? Até o meu veículo, até o dia do vir a nós, quando vos reconvertereis em mim mesmo e em outros, vós e eu. Então, é o dia em que tudo retorna para o Pai, o universo que se expandiu, que se manifestou. Aí chega o momento em que ele vai terminar e ele retorna para o Pai, ele e tudo que existe, e passa para o momento do descanso, para o momento do pralaya, que seria como nós no final do dia, que vamos descansar, que vamos dormir. Ou então nós no final da vida, quando deixamos de existir nesse plano. A centelha está se referindo o budismo gosta de usar o termo chispa ou fagulhas. A centelha já seria as chispas que vem da chama? A centelha é o fulgor da chama. Então a chama é o centrinho. A centelha é a luz irradiada da chama. Percebe? Então a chama é o que dá a existência da centelha. Sem a chama não tem centelha, tá? E a centelha, ela é a chama manifesta, certo? Mas vem cá, tudo isso daria uma aula inteira, né? É verdade. Uma aula inteira. Mas não devia ser Fernando Pessoa, tem DS. DS é doutrina secreta. Isso
está desse jeito no livro 1 da doutrina secreta Cosmogênese, referente à cosmogênese. É isso daí. Pois é. Mas foi a Madame Blavatsky que escreveu isso, na doutrina secreta. Pode ser. O Fernando Pessoa, ele era teosofista. Então ele tinha esse conhecimento, com certeza ele deve ter lido o livro também, né? Então olha lá, a chama, a mônada, aí agora a gente está falando da mônada, tá? Aqui pode estar sendo do Pai, aquele manifesto, falando para o Logos, o Filho, e também pode ser o Logos, Filho, falando para a mônada. Nesse caso aqui é o Logos, Filho, manifesto, universo, falando para a mônada, que é a sua célula. É aquele filho, o retorno do filho pródigo à casa do pai. O pai, o Deus, e o filho, a mônada, tá? Então aqui nós estamos tratando disso. A chama, a mônada, lança agora aqui. Então, o pai, nesse caso, é outro. Esse caso aqui, o pai é o Logos manifesto, é o Deus, o universo, tá? A mônada é o filho do Logos manifesto, o filho do Deus. Então, nós descemos um degrau abaixo. Não é aquele pai lá que não manifesta e o universo manifesto. Tá vendo? Não quero deixar vocês confusos com relação a isso. Esse caso é o caso do Logos, do Deus, falando para as suas células, que são as mônadas, tá? Aí a mônada, o seu filho, ele vai agir que nem o pai. Ele também lança de si um universo. Esse universo é um ser humano, tá? Então, olha só, um pai em segredo que não se manifesta, ele se manifesta através do Filho, que é Deus, que manifesta o universo. Não, então, espera um pouquinho. Aí, deixa eu explicar esse conceito. Aí o Filho, que é Deus, que põe o universo manifesto, tem também, por sua vez, é pai. Sim. E pai de quem? Da mônada, que são os seus filhos. Sim. Tá? Os seus filhos, a mônada ou as mônadas, também vão criar um universo, que é um homem. Sim. Tá? Então, olha só, de novo, voltando a falar do Hermes de Trismegistus, assim embaixo como em cima. Tudo acontece igual em níveis inferiores, tá? Não é? Olha aí. Então, olha só, a chama, nesse caso aqui, é o pai, mas agora aqui ele está falando da mônada. Então, aqui é a mônada, que é o filho do pai, que é o filho daquele outro pai. Então, a mônada aqui é o filho do Deus, manifesto, do Logos solar. Então, a mônada lança um fio de vida, que é o homem, né? Tríplice tecido com suas próprias qualidades inerentes. E nesse fio da vida são engastadas todas as encarnações, todas as suas sombras. Então, nós somos o micro-universo. A personalidade, só um minutinho, a personalidade, ela é um dia, vamos dizer assim, na vida da alma, porque a mônada, ela não desce também até nós, ela fica ancorada no mental, ela fica lá no plano dela e ela se reflete em planos abaixo, ficando ancorada no mental superior, formando a alma individual,
que dá vida a cada um de nós. Então, a mônada lança um fio de si, que fica uma base formada no mental superior, que chama-se alma, e que essa alma lança de si outro fio, aonde é a nossa vida personalizada, tá? Essa vida pessoal são várias vidas que são engastadas, são as encarnações, elas são as manifestações da alma, que a alma é a manifestação da mônada, e a mônada é, por sua vez, uma célula, uma parte do Deus uno, do Logos, que dá vida ao universo, tá bom? Então, olha, você vê, vai descendo, descendo, se manifestando. Então, de novo, assim embaixo como em cima. Tá, fala. Então, bacana, lindo. É que eu não consigo ficar quieto que nem os outros alunos, porque não sei se é minha visão materialista, mas eu acho que assim, para ter uma criação, tem que ter uma mãe, por isso que eu não me calo. Eu acho que... Sim, mas olha assim, então é que você chegou e já tinha começado, ó. O Deus, ele é trino e uno ao mesmo tempo. Ele tem 3 aspectos da unidade divina. Sim. O Pai é Atma, Buddhi Manas seria considerado como mãe e filho. Manas pode ser considerado como mãe e Manas, Buddhi Manas é o filho, tá? Então é assim, nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Manas, na terminologia cristã, o Espírito Santo é Manas, é a natureza, é a matéria manifesta. O Espírito Santo é a mãe, na verdade, é o aspecto feminino. E o Filho é Buddhi Manas, é o universo, é o Logos manifesto, é Deus, tá? Então vamos... Aquela questão que eu tinha comentado com a senhora sobre o pai, o filho, e ele usar a terminologia védica. Eu vi alguns padres tentando passar o conhecimento filosófico e eles usavam esse recurso pedagógico direto para evitar esse... porque fica degrau, isso, Aí aproveitavam e usavam esse termo neto para poder facilitar. Exatamente. É uma maneira da gente conseguir passar. Mas a gente tem que se manter fiel. Isso, eu não quero usar isso aqui porque eu quero passar exatamente aquilo que está lá, né? Então vamos lá. Aqui também é um esqueminha mais simplificado para a gente entender. Aqui a centelha, o ego, a sombra e a personalidade. Pode ser o pai em segredo, o Logos solar, o Deus manifesto e a mônada. Pode ser o Logos, a mônada e a alma. Pode ser a mônada, a alma e a personalidade. Entendeu? Então, esse esqueminha pode ser qualquer um. Pode ser... Esse esquema pode significar o Pai, o Logos, universo, Deus, o Filho, manifesto, e a mônada, o filho do filho. Pode ser a mônada, aliás, pode ser o universo manifesto, o Pai, Deus, que a gente conhece, a mônada e a alma. E pode ser a mônada, a alma e a personalidade, tá? Para você ver, eu coloquei isso assim para dar a ideia mais clara desse descenso, vamos dizer assim, nos planos, tá? Só vai repetir o que já tem. Isso, exatamente. Tá? As sombras executam o trabalho, as sombras nesse caso são as personalidades, né? As vidas. As sombras executam o trabalho nos planos inferiores e são animadas pela mônada através da sua imagem
ou raio, o ego, a alma. Ou de novo. O ego, a alma, esse ego não é o ego psicológico, tá? Esse ego é a alma, aquele que a gente passou aqui. Não, cadê? Ah, o que eu estou passando aqui que não vem? Ai. Deixa eu voltar. Aqui, ó. E ficou, aumenta? Ficou diminuído, ó. Eu queria voltar para mostrar para vocês aquela. Perdidão. Então eu apertei tudo errado. Ah. Bom, vamos ver. Não, é muito. É. Tá. Vamos ver aqui. Qual que você queria? Vai mais para frente. Mais para frente. Deixa aí. Então, deixa eu ver o que ele estava dizendo lá. Aqui. As sombras executam o trabalho nos planos inferiores e são animadas pela mônada através da sua imagem ou raio. Que aqui, Pedidão, que eu não estou enxergando. Aqueles três lá, né? Aquele esquema. Ai, pois é, mas eu onde Pedidão eu não estou enxergando aqui. Eu quero voltar para trás, quero mostrar aquela. A circunferência. Aqui? Mais uma. Aí. Então, as sombras, elas são, na verdade, então aqui, vamos dizer que a mônada ali, o ego ou alma, tá? Não é o ego psicológico, e a personalidade, que é a sombra. Quando fala de sombra, está falando da personalidade, tá? Então, as sombras são animadas pela mônada, mas através do ego, do seu raio, tá? Então, é aquilo que eu falei. A mônada se projeta abaixo através da alma. E a alma se projeta mais abaixo, formando a personalidade. Tá? Os antigos diziam assim que a gente não é nada, né? Agora a gente está vendo aqui que a personalidade, o outro nome dela é sombra, né? Passamos de sombra. Porque ela passa tão rápido, né? E a alma, ela só vai se desenvolver através das experiências das várias personalidades. Né? Então, ó, as sombras, as personalidades, executam o trabalho nos planos inferiores, aqui o plano físico, e são animadas pela mônada através da sua imagem ou raio, que é o ego, é a alma. A princípio tão debilmente que a sua influência é quase imperceptível, mais tarde torna-se mais e mais radiante a cada mudança. À medida em que a alma vai se desenvolvendo, ela consegue ter mais atuação na personalidade. Vocês lembram do Dharma, aquela aula do Dharma? Vocês não lembram? Na aula do Dharma a gente fala sobre isso, como que a alma vai tendo influência crescente através das várias vidas de personalidades que ela vai tendo. Quando ela nasce, ela é como um bebê. Ela não tem... E sobre o Dharma. Quando ela nasce, ela é como um bebê, ela não tem muita influência sobre a personalidade que ela está dando vida. À medida em que vai tendo mais vidas, mais personalidades, né?
ela vai adquirindo mais experiência, ela vai adquirindo mais domínio sobre a personalidade, né? E é assim que a mônada, através do tempo, também vai tendo mais domínio sobre a alma. À medida em que a alma se desenvolve, a mônada vai conseguindo ter mais domínio sobre a alma também. Então, é sempre igual. O superior vai, aos poucos, conseguindo se manifestar a sua potencialidade no inferior e assim sucessivamente. Tá? Como o presidente de uma empresa, aí está começando a empresa, tem um monte de funcionário lá que é o mais galera. Aí tem que dar vários cursos para que o pessoal entender bem o que a direção quer, né? Só que então, é isso mesmo, mas não é bem assim. O diretor, ele não trata diretamente com o funcionário mais simples, concorda? Isso, exatamente. Quando o ego atinge a quinta iniciação, a consciência está purificada, portanto, unificada com a mônada em equilíbrio. Então, as iniciações mesmo, espirituais, quem recebe é o ego, é a alma, não é a personalidade. A personalidade, claro que vai manifestar, vai vivenciar os efeitos da iniciação que a alma recebeu. É verdade. Como que faz para ter mais iniciação? Isso é um outro caso. Vamos terminar essa aula aqui. Depois a gente pode... Então, as iniciações da alma é como se fosse assim, na verdade, os avanços de maturidade que essa alma vai tendo. Assim como uma personalidade não passa pela infância, pela adolescência, maturidade, não é assim? A alma também. Iniciação são essas passagens que vai deixando-a mais madura, mais capaz de manifestar os poderes divinos. E só quando ela atinge a quinta iniciação é que ela está purificada e ela, portanto, está unida com a mônada. E aí ela tem um controle praticamente total da personalidade, com a quinta iniciação. Aí uma personalidade de uma alma que já recebeu a quinta iniciação é uma personalidade esplêndida. É a personalidade de um mestre de sabedoria. É a personalidade do Buda, de Cristo e outros tantos, tá? De um mestre mesmo de sabedoria. Quando o ego, no caso, é a alma, né? Quando o ego atinge a quinta iniciação, a consciência está purificada, portanto, purificada com a mônada. A gente tem que entender esse purificado aí, é que já atingiu aquilo que a mônada quer que ela atinja, já está naquele nível. Isso, já está purificada assim. Ela já está totalmente unida à mônada. Ela está conscientemente unida à mônada. Então, ela manifesta a mônada totalmente. Imagina assim, uma roupa, uma vestimenta colorida. Então, você não vê o corpo da pessoa através daquela vestimenta. Esse é um exemplo tosco, né? Uma roupa transparente, pura, que não tenha nada dela, você conseguiria ver totalmente. Então é isso, ela está, o ego, a alma está purificada, ou seja, ela não tem mais nada que não seja apenas a consciência da mônada funcionando. Entendeu? Passa a ser um espelho nítido, né? Isso, exatamente. Para tornar ativa a visão interna, o estudante deve purificar a sua natureza moral, mental e física. Lembre-se de que você precisa, por assim dizer, incluir o quadrado no triângulo, aquele quaternário inferior que nós falamos, mostramos, né?
ele é o quê? É a projeção, né, do triângulo, que é da trindade, né, superior. E a gente precisa, então, purificar o quaternário de maneira que ele se manifeste como o triângulo e não mais o quaternário, né? Quaternário inferior para que ele vibre em uníssono com a tríade superior. Eu tentei fazer aqui uma imagem que desse para passar essa ideia de incluir o quaternário na tríade superior, né? É mais ou menos isso. A purificação do quaternário inferior inserindo-se na tríade superior. Então, é aquilo que eu falei no começo. O conhecimento espiritual, para que a gente consiga realmente desenvolvê-lo, precisamos lançar mão da meditação que vai nos abrir o canal da intuição. Então, precisamos, olha aqui, a meditação é o caminho para alcançar essa harmonia interna, para inserir o quadrado no triângulo. O coração e o cérebro estão intimamente conectados a Buddhimanas, viu? O coração, ele está ligado a Budi e o cérebro a Manas, intimamente. O seu melhor método é concentrar-se no mestre como homem vivente em você. Aqui ele está dando a sugestão de um método de começar a gente a praticar a meditação. Então, devemos, aquele que está interessado no conhecimento espiritual, vai ter que começar em algum momento a treinar a meditação. Essa é um aprendizado também, como outro qualquer, que depende de uma sequência, depende de uma perseverança. Não é tão simples você começar, vou meditar, sento aqui e já começo a meditar, né? Não é assim. Nós vamos até nos sentir frustrados no começo, porque você senta, aí daí a pouco tá doendo a perna, não estou confortável. Então, a Raja Yoga, ela nos dá ela pega o que tem de melhor nas demais yogas para fazer com que você possa realizar a meditação melhor, de uma maneira mais prática. Então, ela pega uma postura que seja confortável e é sentada na cadeira. Para nós ocidentais, principalmente, fazer aquela posição de lótus é muito complicado, né? Não precisa fazer isso. Então, a gente senta numa cadeira que nem essa, não que nem essa, como essa aqui, que a gente senta com a coluna ereta, as pernas em 90 graus, as mãos estendidas sobre as coxas. Isso é uma postura confortável, que o corpo não vai reclamar daí a pouco, né? E aí procuramos então relaxar, fazemos exercícios de respiração, respirando profundamente, observando a respiração apenas, observando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Com isso, a gente vai concentrando a nossa atenção e assim vai aos pouquinhos. Aí você procura, com o tempo, fixar sua mente numa ideia. A gente costuma sugerir as virtudes, né? Tem até um livrinho que chama Meditações e tem uma virtude para cada mês, com frases referentes àquelas virtudes. Então, aí você lê aquela frase e busca refletir naquela frase. Então, esses são métodos que vão nos ajudando a assumir essa prática da meditação aos poucos, para que a gente realmente consiga, num momento oportuno, fazer alguma coisa que seja meditação. Não importa que não consigamos exatamente, mas a algum momento a gente vai conseguir se a gente mantiver essa perseverança, tá?
Aqui então ele dá um método, olha, concentrar no mestre. Qualquer um, quem tem a devoção em Jesus, imagina Jesus, né? Aquele ser de amor e busca trazer aquela imagem para nós mesmos, né? Então, olha, faça uma imagem dele em seu coração, como um foco de concentração, de modo a perder todo o sentimento de existência corpórea nesse pensamento. Então, se a gente tiver, por exemplo, Jesus, e buscar focar a nossa atenção realmente naquela imagem de amor, né, que ele passou, e buscar tirar a nossa sensação de corpo. Então isso não é tão simples, não é tão fácil, mas a gente não precisa desistir porque não conseguimos. Vamos fazer novamente, é que nem fazer exercício físico na academia. No começo dói muito, é muito difícil, mas se a gente persevera, vai de novo no dia seguinte, no outro, e vamos tentando. Chega um momento que você já faz aqueles exercícios com facilidade, né? E assim também vai ser com a meditação. A grande dificuldade a ser vencida é o registro do conhecimento do ser superior no plano físico. Para chegar a isso, o cérebro físico deve se tornar vazio de tudo, exceto da consciência superior. É aquele vazio que a gente falou, né? Vazio de tudo, não vai por uma determinada coisa. Não vou pensar em mais nada, vou abrir-me a o que vier, né? Mas vai caber o todo, isso, exatamente. Isso, exatamente. Agora, isso é um processo, novamente eu repito, né? A gente não vai conseguir realizar isso de um momento para o outro, mas vamos conseguir. Se perseverarmos, nós vamos conseguir, a gente consegue. A palavra-chave é perseverança. Isso. Então, quer ler um livro, qualquer um desses que eu citei, A Doutrina Secreta, que é muito difícil, O Homem, Deus e o Universo, que é maravilhoso, também pode parecer muito difícil no começo. Aliás, qualquer um desses parece difícil porque a gente não tem intimidade, né? À medida em que a gente vai tendo intimidade, ou seja, que você vai acostumando com aquelas ideias, com aquele palavreado, você começa a entender mais facilmente. Mas isso é um processo, novamente. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos, eu fui assistir um filme no cinema que era do... é aquele ator que era muito engraçado, Jerry Lewis, vocês acho que não conhecem. O Jerry Lewis, ele era muito engraçado. Eu tinha 7 anos. E então eu percebo que como as crianças têm que ter os desenhos, as coisas para as crianças pequenas, tem que ser coisas bem simples mesmo. Eu me lembro que eu estava vendo o filme e eu não entendia. Tem um momento que naquele filme ele se transforma se transforma em lobisomem. Ele toma uma poção e se transforma. É como o Médico e o Monstro. É mais ou menos o filme era uma paródia engraçada do Médico e o Monstro. O professor Aloprado falou desse filme. Era? Não é aquele filme que ele quer se mostrar... Mas é um filme antigo. Aí tem uma porção que ele é uma espécie de um cientista. Né? Isso. Uma porção, daqui a pouco começa as unhas crescerem, o cabelo... Isso. Então, mas esse Professor Aloprado é um filme mais moço. Esse é um remake. Tá. Naquele do Jerry Lewis, tá. Olha aí. Então, aí eu me lembro que eu, como criança, eu não entendia por que aconteceu aquilo, né? Que ele se transformou naquele monstro. E eu estava vendo, mas então, isso eu estou querendo exemplificar como a gente só vai tendo uma visão mais profunda, uma visão mais detalhada, que compreenda as coisas à medida em que a gente desenvolva o nosso potencial. E a gente,
Como criança, você vê, eu não tinha ainda a capacidade de compreensão de toda a sequência, né? Porque o cérebro também não estava totalmente desenvolvido, né? Então, assim somos nós. Embora nosso cérebro já esteja desenvolvido, mas existem sinapses que não estão feitas. E à medida em que a gente coloca para dentro alimento, essas sinapses vão sendo realizadas. Então, a leitura desses livros é imprescindível, é o alimento para formar essas outras sinapses. E aí nós vamos entender, conforme tiver desenvolvido esse cérebro, que ele está desenvolvido, mas ele pode criar mais sinapses, entendeu? E essas sinapses serão feitas à medida que tiver alimento para ela, senão ela está ali inativa, não funciona. Então é isso, à medida que a gente precisa ler, sim. Pega um livro, sente muita dificuldade, então busca um outro que seja mais simples. Os livros da Annie Besant, do Leadbeater, são livros que dão essa facilidade, né? É uma linguagem bem fácil. Mas eu acho que o Taimni, ele tem essa capacidade de trazer assuntos bem complicados, bem abstratos, de uma maneira inteligível para a gente. E aí, com essas leituras, a gente vai desenvolvendo o nosso potencial de entendimento. Mas também temos que procurar fazer com que a nossa intuição se desenvolva através da meditação. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Espero que eu tenha conseguido clarificar um pouco essas ideias. Eu sei que é complicado, eu procurei fazer o melhor que eu podia. Espero que tenha colaborado com o entendimento de vocês. Muito obrigada.